Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre fatores de influência sobre o COP de um sistema de refrigeração. Inicialmente eu gostaria de resgatar o conceito de COP. COP é o coeficiente de performance e ele tem o sentido semelhante ao de eficiência, que é a relação de energia entre o resultado e o custo. COP é mais ou menos isso. Então podemos ver aqui à direita que o COP, assim como a eficiência, é uma relação entre custo, resultado e custo. Porém, num sistema de refrigeração, a gente usa esse termo porque eficiência é um valor convencionado que varia entre 0 e 1, ou 0 e 100%, e o COP pode ser maior do que 1. Normalmente é bem maior do que 1, então para não gerar esse conflito entre conceitos de eficiência, a gente usa o termo COP, mas é muito semelhante. Vejamos aqui então, num esquema de um sistema de refrigeração, nós temos aqui a absorção do calor no evaporador, o consumo de trabalho no compressor e a rejeição de calor pelo condensador. O resultado de um sistema de refrigeração é o calor absorvido, ou seja, o sistema existe para retirar calor de um determinado ambiente, de uma câmara fria, por exemplo. Então aqui nós temos o QL, calor no evaporador. E o custo que se paga para obter esse resultado é o trabalho no compressor. Então o custo aqui é o trabalho líquido, é o trabalho no compressor. Então o COP de um sistema de refrigeração nada mais é do que a relação entre o calor absorvido no evaporador ou a carga térmica e a potência do compressor. Lembrando que nós queremos maximizar o COP. Quanto maior o COP, melhor. Como que a gente pode maximizar o COP? Ou maximizando o resultado, ou reduzindo o custo, ou ambos, maximizando o resultado e reduzindo o custo. Com isso a gente consegue aumentar o COP. Então, trazendo o conceito de COP para o diagrama pH, nós temos então que o COP vai ser a potência no evaporador, o calor absorvido aqui no evaporador, dividido pela potência consumida pelo compressor, ou seja, o trabalho realizado aqui, a potência de compressão realizada nesse processo aqui. Conforme aquela referência que nós estamos utilizando, esse é o ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4, nós podemos caracterizar o COP como sendo a diferença entre a relação da diferença entre H1 e H4 e H2 menos H1. Ou seja, geometricamente é essa linha, essa distância, dividido por essa distância aqui. Então o que a gente quer no sistema de refrigeração é aumentar o máximo possível essa linha e reduzir o mínimo possível essa distância aqui. O que nós fizermos no sistema de refrigeração, as modificações que aumentarem essa linha, essa distância e reduzirem essa distância, contribuirão para o aumento do COP. E quais são os benefícios do COP? Por que a gente deve buscar a maximização desse valor? Maior efeito de refrigeração. Lembrando que efeito de refrigeração é essa distância aqui, H1 menos H4, ou seja, a gente tem uma capacidade maior do sistema. Com isso, com efeito de refrigeração maior, nós vamos ter menos massa para uma mesma carga térmica de referência. Então, para a mesma carga térmica, com o efeito de refrigeração maior, nós temos uma menor vazão mássica. E por que a vazão mássica é importante? Porque, consequentemente, a gente vai ter uma menor potência de compressão. A gente vai ter um compressor menor, menos massa envolvido. Não apenas o compressor, mas até mesmo o condensador e o próprio evaporador poderão ser menores. Equipamentos menores significam menor custo tanto de aquisição quanto de operação em linhas gerais. Então, onde que nós podemos mexer para aumentar o COP? Quais são os principais fatores que vão influenciar o valor do COP? A gente tem quatro grandezas ou quatro fatores que vão influenciar no valor do COP. Temperatura de evaporação, temperatura de condensação,
subresfriamento do líquido e superaquecimento do vapor. Nós vamos falar nesse vídeo a respeito de cada um deles. Vamos começar então pela temperatura de evaporação. Nós temos aqui nesse diagrama, a linha cheia é o processo de referência que nós, a partir dele, faremos a modificação e avaliaremos o efeito no COP. Lembrando que o COP é a relação entre essa diferença de entalpia e essa diferença de entalpia. Então a gente quer aumentar essa diferença e reduzir essa segunda diferença. A temperatura de evaporação. Quanto maior a temperatura de evaporação, melhor vai ser o COP, maior vai ser o COP. Vejamos então que, de novo, a linha cheia é a referência e a linha tracejada é a modificação proposta. Se nós aumentarmos a temperatura de evaporação, nós saímos desse ponto e viemos para esse ponto aqui, essa linha tracejada. Lembrando que essa temperatura é maior do que essa temperatura. Vejam, T1, linha, é maior do que T1. T1 é a nossa referência, T1' é a temperatura de evaporação maior. Vejamos o que aconteceu. H1, que inicialmente estava nesse ponto, sobre a linha do domo, passou para esse ponto. Vejam que nós aumentamos então a diferença entre H1 e HA4. Antes nós tínhamos essa diferença, passamos a ter uma diferença maior, o que é positivo. Por outro lado, vejamos o que aconteceu com o H2. O H2 inicialmente ele vinha até aqui na frente, ó, era esse valor aqui. Como nós trouxemos a temperatura de evaporação para o valor acima, seguindo numa linha paralela aqui de compressão isentrópica, aí a gente tem que tomar como premissa esse aspecto, a gente pode perceber que a entalpia no final da compressão é menor para uma temperatura de evaporação maior. Então nós tivemos ganho aqui dos dois lados. Nós aumentamos o efeito de refrigeração e reduzimos a entalpia de compressão. Vejam então, o COP é H1 menos H4 sobre H2 menos H1. Nós aumentamos a diferença do efeito, nós aumentamos o efeito de refrigeração, porque H1 menos H4 é maior do que H1 menos H4, H1' menos H4 é maior do que H1 menos H4, e também reduzimos o efeito de compressão, a entalpia de compressão, melhor dizendo. H2' menos H1', vejam, H2' menos H1' é menor do que H2 menos H1. Então a gente aumentou a parte de cima e reduziu a parte de baixo da relação. Portanto, nós temos que o COP para um efeito de refrigeração com uma temperatura de evaporação maior é maior do que um COP com temperatura de evaporação menor. Aqui nós temos um exemplo para o R22 com alguns números. As unidades aqui estão um pouquinho diferentes das convencionais. Nós temos a pressão em kgf por centímetro quadrado, a entalpia quilocal por quilograma, não está no SI, mas dá para percebermos aqui com valores reais o efeito dessa temperatura de evaporação. Nós temos a temperatura de condensação 40 graus, ela foi mantida, e inicialmente tínhamos uma temperatura de evaporação de 5 graus Celsius, e no segundo caso nós temos 10 graus Celsius. Vejam que o COP para o primeiro caso é 7 e o COP para o segundo caso é 8,5. Veja a quantidade o aumento que o COP sofreu. Nesse caso aqui, por volta ali de 20% de aumento. É muito grande. É claro que uma variação de 5 graus numa temperatura de evaporação pode ser muito. Mas o importante aqui é nós entendermos o princípio, o conceito, a tendência que o aumento da temperatura vai gerar no COP, sem ficar muito preso aos valores propriamente. O segundo efeito que eu gostaria de analisar é a temperatura de condensação. Então, para isso, nós vamos manter a temperatura de evaporação constante, não vamos mexer nela. Nós temos, de forma semelhante, a linha cheia sempre é o processo de referência e as linhas tracejadas são os processos modificados. No caso da temperatura de condensação, quanto menor a temperatura de condensação, melhor vai ser o COP.
Vejamos, nós temos, nesse caso aqui, a gente tem H1 menos H4, H2 menos H1. Então nós queremos aumentar o efeito de refrigeração e reduzir a entalpia de compressão. Vejamos o efeito de refrigeração. Quando a gente reduz a temperatura de condensação, T3' é menor do que T3, vejam que ele está abaixo. Olha o que aconteceu com o ponto de líquido saturado. Ele veio bem para a esquerda, expandindo, fazendo a descompressão do fluido a partir de um ponto bem à esquerda. Como o processo aqui é isoentálpico, a gente tem uma linha perfeitamente vertical. O ponto 4 ele também é deslocado para a esquerda. Com isso, então, a gente ganha em efeito de refrigeração. Então vejam que H1 menos H4' é maior do que H1 menos H4. Então a gente ganhou esse efeito de refrigeração. Reduziu aquela perda por flash gas, simplesmente pelo fato de termos reduzido a temperatura de condensação. Por outro lado, quando a gente vai a partir do mesmo ponto de vapor saturado, que a gente não mexeu nas temperaturas de evaporação, a gente vai comprimir, a gente comprime até atingir uma temperatura mais baixa. Por isso, então, o H2' também é menor que o H2. Com isso, H2' menos H1 é menor do que H2 menos H1. Por isso, nós reduzimos também a entalpia de compressão. Trazendo aqui de forma escrita o que eu acabei de dizer, H1 menos H4, essa distância é maior do que H1 menos H4. H1 menos H4' é maior do que H1 menos H4. O que é positivo, nós estamos aumentando a porção de cima. E, complementarmente, H2' menos H1, essa entalpia menos essa, é menor do que H2 menos H1. Ou seja, nós estamos reduzindo a parte de baixo da relação e, portanto, contribuindo para o aumento do COP. Então, o efeito de temperatura de condensação, quanto menor, melhor para o COP. De forma semelhante, vamos ver um exemplo aqui com valores para o R22. Nós temos aqui temperatura de evaporação menos 10, do lado de cá a mesma coisa. Temperatura de condensação aqui 40 e aqui 30. De novo, são distâncias muito grandes, a gente conseguir reduzir 10 graus Celsius numa temperatura de condensação pode parecer bastante ousado, mas o importante desse slide é nós termos o conceito. O que vai acontecer? Então vejam que com 40 graus nós tínhamos um COP de 4,04, com 30 graus nós temos um COP de 5,44. Então houve uma melhora significativa, mas de novo, ressaltando aqui que a diferença de temperatura está muito grande, mas de qualquer forma, com a redução da temperatura de condensação, nós tenderemos a obter um COP maior do que com uma temperatura de condensação superior.